Vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 9. Mateus capítulo 6, verso 9, a oração do Pai Nosso, estamos estudando. Hoje a nossa lição, nós vamos trabalhar o terceiro pedido da oração, lembram? Primeiro pedido, santificado seja o teu nome. Segundo pedido, qual é? Estão lembrados? Venha a nós o vosso reino, ou venha o teu reino. E o terceiro pedido, seja feita a tua vontade. Esses são os três pedidos da oração do Pai Nosso, referentes a Deus. Depois nós temos três pedidos referentes ao homem, não esqueçam. Pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, é o primeiro pedido em relação ao homem. O segundo, perdoa nossos pecados. E o terceiro, livra-nos, ou não nos induza ao mal, ou livra-nos do mal. Né? Porque Deus, na verdade, não induz ninguém ao mal, né? A ideia é de não permitir que caiamos na tentação, que o Senhor nos livre do maligno. Hoje nós vamos estudar justamente seja feita a tua vontade, que está no verso 10, mas nós vamos ler toda a oração do Pai Nosso, capítulo 6 de Mateus, verso 9 até o 15. O autor ele tem usado algumas informações do pastor Robério, do reverendo Robério, né? Robério de Azevedo. Inclusive, ele foi meu professor, como eu falei para os irmãos a semana passada. Eu fui pesquisar e realmente foi o meu professor de uma matéria do mestrado. Homem de Deus, que Deus tem usado na sua obra. Verso 9 de Mateus 6, portanto vós orareis assim, Pai nosso que estais nos céus. Veja que a oração, ela começa com a invocação. Pai nosso que estás nos céus. Já falamos sobre isso, de quem Deus é Pai. Deus é Pai no sentido geral de todos, Mateus 6, 9. Deus é Pai no sentido geral de toda a criação, mas é Pai no sentido específico apenas daqueles que são adotados por meio de Jesus Cristo, aqueles que creem no seu nome. Versículo 9, parte C, santificado seja o teu nome, o primeiro pedido. Verso 10, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Provavelmente o que Jesus falou foi até aqui. E aí tem entre colchetes, na Bíblia de vocês deve ter isso, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Não tem entre colchetes? Tem entre colchetes justamente porque provavelmente isso não foi Jesus que falou. Mas alguém, durante a história da transmissão do texto sagrado, algum escriba fez essa conclusão que não vai trazer problema nenhum. Tem algum erro aqui? Teu é o reino, poder e a glória? Não, nenhum. Apenas ele conclui com um amém. Pode ter sido também o Senhor Jesus que falou isso, tá? Segundo alguns, mas alguns manuscritos não trazem. Então há essa discussão e a gente não vai entrar. Eu sei que nas nossas Bíblias, os textos que nossas Bíblias seguem, pelo menos eu não sei a de vocês, mas eu acredito que na maioria aqui está entre colchetes, né, a parte C do versículo 13. Tá ou não? Tem dois tracinhos aí, está entre colchetes, porque a nossa Bíblia, ela segue a nossa tradução, segue o texto crítico, né? Segue o texto crítico. Então, as nossas traduções, elas seguem essa linha, tá bom? Só para vocês ficarem sabendo. Então, a oração do Pai Nosso, ela é muito simples nas suas palavras, porém ela é muito profunda no ensinamento que ela tem para cada um de nós. O que Jesus nos ensina nessa oração serve, irmãos, para uma vida toda de temor e de serviço e de adoração a Deus. Se nós tivéssemos apenas essa lição de Cristo sobre a oração, não tivéssemos nada de Paulo, nada de Pedro, nada mais na Bíblia que nos falasse acerca da oração,
com certeza isso aqui já seria suficiente para nós. Porque na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus ele vai nos ensinar, primeiramente, qual deve ser os nossos principais propósitos em relação a Deus. E depois, quais devem ser os nossos principais propósitos e clamores em relação à nossa própria vida e em relação aos nossos irmãos. Observe que falamos aqui que não há fundamento na oração do Pai Nosso, primeiro, se Ele não for nosso Pai. Então não há nenhuma relação de filho com Ele. Só pode chamar Ele de Pai quem tem Jesus Cristo como Senhor. João capítulo 1, verso 12 diz: mas aos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Só é filho de Deus no sentido relacional, de comunhão, para poder orar, e essa realidade da oração do Pai Nosso acontecer na vida dessa pessoa, aquele que tem uma relação com Deus mediante Cristo, aquele que nasceu de novo, que é filho, não filho como criatura, mas filho como aquele que saiu das trevas e agora faz parte de um novo reino, dessa relação nova com Deus, de comunhão, de amizade, de perdão, de reconciliação por meio de Jesus Cristo. Somente nós que nascemos de novo é que podemos dizer Abba. É isso que Paulo vai nos ensinar. Abba nesse sentido de intimidade, de comunhão, como um filho tem com o pai. Porque pai, ele é pai de tudo, até do diabo. Até o diabo pode chamar Deus de pai, porque foi criado por ele. Mas não é esse sentido que Jesus está dizendo. Quando ele diz aqui, Pai Nosso, ele está se referindo àqueles que podem chamá-lo de pai, no sentido de comunhão, no sentido de nova vida, de uma filiação especial por meio de Jesus Cristo. E aí vem um primeiro pedido que é fundamental para todo o restante da oração. Se esse pedido ele não for o nosso desejo, esse primeiro pedido, todos os outros perdem seu significado. E qual é o primeiro pedido? Santificado seja o teu nome, ou seja, glorificado seja o teu nome. Que o teu nome seja exaltado, que teu nome seja glorificado, que teu nome seja honrado. E nós sabemos que Deus vai honrar o nome dele, quer de um jeito ou quer de outro. Quer na salvação de muitos, quer na perdição de muitos. O nome dele será glorificado, não tenham dúvida. Mas a questão é, nós queremos glorificar o nome dele? Nós estamos buscando do Senhor glorificar e honrar o seu nome? Então, se não houver esse desejo do nosso coração, todos os outros pedidos vão se perder, vão ser meras palavras. Os irmãos estão entendendo? Se você não quiser glorificar o nome do Senhor em sua vida, tudo que vem depois não significa nada. Então, o primeiro pedido é que o teu nome seja santificado. E aí nós já estudamos sobre isso. O segundo pedido é, venha o teu reino. E nós vimos aqui que venha o teu reino envolve evangelismo, porque o evangelho do reino precisa ser pregado em todo o mundo até que venha um fim. Venha o teu reino envolve o desejo de que, é claro que Deus já reina sobre todas as coisas, mas nós estamos falando desse reino espiritual. Esse reino, ele já existe aqui, nós vimos isso a semana passada, né? Que o reino já existe, Jesus Cristo diz que o reino dele já está dentro. Meu reino não está aqui nem ali, mas o meu reino está dentro de vós. É o reinado espiritual. Esse reinado espiritual, ele tem seu início, que já é um cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Ele tem o seu início na pessoa de Jesus Cristo. Então o Messias vem inaugurar o reino. Que reino? O reino espiritual. Mas esse reino não só é espiritual, porque esse reino espiritual, ele vai ter um cumprimento futuro. Lembrem-se disso, haverá novos céus e nova terra. Então haverá um reino terreno também. Para todo sempre, uma nova vida que nós teremos com o Senhor na sua plenitude. Isso se dará na glória. Então o reino de Deus, ele não é a igreja é agente desse reino. Esse reino já foi inaugurado pela pessoa de Jesus Cristo e será completado por ele na sua segunda vinda. O reino de Deus é o seu domínio pleno
sobre todas as coisas. Já acontece, acontece. Mas quando ele diz, venha o teu reino, ele está se referindo ao coração dos homens, à vida dos homens que serão salvos, aos eleitos que serão salvos, aqueles que viverão plenamente esse reino. E o terceiro pedido, veja, a oração do Pai Nosso tem 6 pedidos. Repito, 3 em relação a Deus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. 3 pedidos em relação ao homem. Pão nosso cada dia dá-nos hoje, perdoa nossos pecados. E o terceiro, livra-nos do mal. Então são 6 pedidos, 3 em relação a Deus, 3 em relação ao homem. Quando a gente divide a oração do Pai Nosso dessa forma, fica muito fácil. Agora estudar ponto a ponto, pedido a pedido, para nós podermos compreender como deve ser a nossa vida de oração. E não somente a nossa vida de oração, mas a nossa vida com Deus. E hoje nós vamos estudar o seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu é apenas um complemento. Mas o pedido é seja feita a tua vontade. Amém? Será que nós fazemos a vontade de Deus, hein? Esse é um assunto complexo, hein? Mas eu vou tentar ser o mais simples possível aqui nesse nosso texto. Eu queria que você abrisse, deixasse marcado Mateus. Nós estamos lendo Mateus capítulo 6, verso 9, onde Jesus está ensinando os discípulos a orar. Mas eu queria que você fosse agora para Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Deixe Mateus marcado no capítulo 6, no verso 9. Use a fitinha aí da sua Bíblia, né? Algum marcador aí. A não ser que você seja muito craque, né? E abra assim rapidamente. Eu gosto de usar muitas fitas. Pena que essa minha Bíblia só tem uma. Deveria vir várias, né? Tem Bíblias que vêm 2, uma para o Antigo e uma para o Novo. Mas eu não sei com os irmãos, mas as Bíblias velhas da gente são as que a gente mais gosta, né? Eu tenho essa minha Bíblia aqui, olha, eu tenho Bíblia de estudo de todo tipo, de todo tamanho, mas eu só gosto dessa. E ela tem mais um coruzinho de bode que lembra a minha terra, na frente, com o meu nome, que uma pessoa colocou. Aí já está macia, já tá velhinha, já se abriu, eu já colei, já está abrindo de novo, já caiu folha, eu já colei, mas é fácil de passar, é uma benção. Quando a Bíblia do irmão está desgastada, a gente sabe que o irmão está lendo a Bíblia, né? Do irmão está com a Bíblia, a mesma Bíblia, 10 anos, e a Bíblia bem novinha. Aí, meu Deus, só a capa que está desgastada é porque ele só faz segurar, né? Eu me preocupo com isso. Romanos 12. É bom a gente descontrair, né, irmãos? Romanos 12, verso 1 e verso 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual, ou racional, mas a palavra racional aí não é muito legal, sabe? O ideal é espiritual. Ou seja, o verdadeiro culto espiritual é esse. É quando a nossa vida toda é uma adoração. Tem gente que pensa que cultuar a Deus é só aqui, na igreja. Mas cultuar a Deus é, quer comais, quer bebais, fazei tudo para o quê? Para a glória dele, ou façais qualquer outra coisa, né? Então, a nossa tradução traz racional. Aí você acha que culto racional é o culto que é feito com o entendimento. É claro que isso também tem a ver. Mas a ideia aqui é que o verdadeiro culto espiritual, aceito por Deus, que Paulo está enfatizando aqui, é quando esse culto é apresentado de forma total, como um holocausto. E aí o verso 2 ele diz, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos, veja, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita o quê? Vontade de Deus. A palavra transformai-vos, eu não estou com o meu celular aqui, porque no meu celular eu tenho o texto original. Aí eu posso olhar no grego, mas se eu não me engano, eu tenho quase toda certeza que a palavra no original aqui está no passivo. É sede transformados. Não é que eu transformo a minha vida, mas eu sou transformado quando eu conheço que minha mente é renovada, quando eu experimento, vou experimentando a boa e perfeita vontade de quem? De Deus. A questão é, como é que eu conheço a vontade de Deus?
Porque tem muita gente que pensa que para conhecer a vontade de Deus, ele precisa sonhar ou ter algum tipo de experiência mística para que Deus diga, apareça para ele e diga qual é a sua vontade. E nós sabemos, irmãos, que a vontade de Deus, ela já foi revelada a nós, pelo menos a vontade quando se refere àquilo que Ele quer de nós. Tá? Porque nós vamos estudar 2 aspectos da sua vontade hoje. Vamos ver que a vontade de Deus tem 2 aspectos. A vontade naquilo que Ele quer que aconteça, que Ele decreta e que vai verdadeiramente acontecer. Por exemplo, disse o Senhor, haja luz. E houve o quê? Luz. Disse o Senhor, faça-se animais do mar, ou que o mar gere os animais, que as aves possam surgir, que na terra haja florestas, plantas. Então, o que Deus determina, acontece. Não existe o será que vai acontecer aquilo que Deus quer, a sua vontade, o que Ele quer, será que pode acontecer ou não? Então, há um aspecto nessa vontade de Deus que nós chamamos de a sua vontade soberana, ou os seus decretos, que é impossível não acontecer aquilo que Ele já decidiu que aconteça. Como diz na minha terra, pode o cancão piar. Pode o cancão piar. Vocês sabem o que é isso, né? É um pássaro. Pode dar o que der, o sangue pode dar na canela. Ninguém muda a vontade de Deus. O que Deus decide, acontece, irmãos. O que Ele decide, acontece. Agora, nós vamos ver que há outro aspecto nessa vontade, da qual nós temos relação com ela. Existe um aspecto na vontade de Deus que, para que aconteça, eu e você nos responsabilizamos. Aí é diferente. Vamos em doses homeopáticas, né? Vamos repetir aqui Romanos, para a gente relembrar. Romanos capítulo 12, verso 2, só para vocês não esquecerem. E não vos conformeis com este século, ou com esta era, mas sede transformados, ou transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como é que minha mente é renovada? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora volte para Mateus, capítulo 6, e veja qual é o terceiro pedido da oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então Jesus está ensinando aos seus discípulos que eles orem para que a vontade de Deus seja feita aqui na terra, assim como ela é feita no céu. Assim como os anjos, os santos anjos, obedecem essa vontade de Deus, e os santos que já estão lá, obedecem essa vontade de Deus, assim também nós, que ainda estamos aqui, possamos também obedecer essa vontade. É por isso que eu digo, se nós não entendermos os 2 aspectos da vontade de Deus, a gente vai entrar em conflito da seguinte forma: mas é possível que a vontade de Deus não seja realizada? É possível que aquilo que Ele decida fazer não seja feito? É aí onde nós precisamos dividir direitinho essa questão dos 2 aspectos da vontade dEle. Por exemplo, vamos lá. O primeiro aspecto da vontade de Deus não é que Ele tem 2 vontades, Ele só tem uma vontade. Mas um dos aspectos da vontade dEle, isso não existe em nós, só existe nele, porque Ele é Deus. Não existe em nós. Por exemplo, o que você quer fazer, você faz. Nem sempre o que você quer fazer, você pode fazer. Então, esse aspecto de decreto, de decisão, de soberania, não existe na gente. Quando nós estamos doentes, é uma coisa bem simples. Você pode chegar a dizer, estou curado, e ficar curado. Isso é confissão positiva, né? Tem algumas igrejas evangélicas que ensinam isso, né? Aí fica os coitados dizendo, eu decreto, que estou curado, e fica... Aí quando dá uma melhorazinha, olha aí, você está curado, está vendo? Você decretou, creia irmão, creia, decrete que você está curado. Coitado, acaba morrendo, indo para o céu,
e não fica curado. Mas pode ser que Deus, pela sua misericórdia, venha curá-lo, mas aí é a vontade dele, e não de quem decide, de quem está falando. Estou curado. Nós não temos, irmãos, a possibilidade de dizer aconteça e vai acontecer. Porque nós somos humanos. Nós dependemos de Deus para tudo. Jesus Cristo diz: sem mim, para os seus discípulos, vocês não podem fazer o quê? Nada. O próprio Pedro, quando Jesus diz: ó, vocês os 12, não estão querendo ir embora também não, porque eu acabei de dizer que eu sou o pão que desceu do céu, que quem quer ter a vida eterna precisa vir a mim, crer em mim, comer da minha carne, beber do meu sangue, no sentido simbólico, significando crer na sua obra sacrificial. Vocês não querem ir embora não, porque um monte de discípulos tinham abandonado o Senhor, com as verdades que ele tinham falado acerca da sua própria pessoa. E Pedro diz: para quem iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. É como se Pedro estivesse confessando a sua incapacidade de salvar a si mesmo. Então, irmãos, nós não temos essa decisão. Eu gostaria de ter esse poder, eu acho que você também, né? Mas nós não temos. A primeira dificuldade que eu enfrentei na minha vida foi justamente aos 16 anos de idade. Eu digo primeira dificuldade, assim, uma coisa que eu percebi o quanto eu sou incapaz. Foi quando a minha mãe foi acometida de câncer, e isso foi diagnosticado e foi falado para a família, e aconteceu de uma forma muito triste. Porque minha mãe, ela não foi ao médico e aos poucos e descobriu que estava com câncer. Naquela época, falar de câncer era até proibido, né? A palavra câncer, o povo pensava que pegava, era CA, e olhe lá. E minha mãe só descobriu quando estava com câncer no colo do útero, quando ela já deveria estar tendo hemorragias, mas não falava nada. Talvez com medo, não sei. Mulher do interior, do sítio. Então, embora ela fosse muito inteligente, ela não ia ao médico constantemente como deveria. Talvez naquela época as mulheres não havia essa preocupação do exame Papa Nicolau. Hoje nós temos a vacina contra o vírus HPV, que isso é uma bênção para a vida das mulheres e dos homens também. Então, resultado, quando ela descobriu, ela teve uma hemorragia que não parou mais, uterina, como aquela mulher do fluxo de sangue lá, só que no caso dela, ela ia morrer com essa hemorragia, porque era muito forte, e ela foi levada às pressas ao médico, e quando chegou no médico, o médico disse: olha, ela tem 6 meses de vida. Então eu tinha 16 anos quando eu recebi essa notícia, e aí eu vi que realmente nós não somos nada. Hoje à noite eu vou pregar sobre o Salmo 90. E o Salmo 90 ele vai mostrar que só há um que é eterno. Nesse aspecto de segurança, e que nós somos como um sonho que se sonha. Ou como um sono que você dorme e se acorda. Nós somos muito frágeis, irmãos. Nós não temos segurança em nós mesmos. Nós estamos aqui e amanhã nós não sabemos se estaremos. Era o que eu estava falando para os jovens esta manhã. É claro que é natural um jovem, dentro de uma questão cronológica, ele imaginar, se ele tem 20 anos, ele achar que tem uma vida toda pela frente. É natural isso. Mas quem garante isso? Deus queira que tenha, e se tiver, ainda não é nada. Porque se você conversar com a irmã Rubenita, que é uma das pessoas mais idosas da igreja, outras irmãs aqui, e perguntar: ô irmã Rubenita, sua vida passou rápido? E ela vai olhar para o passado dela, ela já está balançando a cabeça ali. Ela vai dizer: pastor, eu era criança um dia desse. Não foi, irmã Rubenita? Um dia desse. Eu já sou o quê? Bisavó? Bisavó. Um dia desse eu estava jogando bola de gude. Os jovens não sabem o que é isso não, sabe? Jogando peão. Isso é da minha época ainda. Né? Jogando peão, brincando de bola de gude na rua. E hoje eu estou com 45 anos. Então, passa muito rápido. Nós olhamos para trás e aí passou 10 anos. Olha para trás, passaram mais 10 anos. Olha para trás, eu tinha cabelo. Vê as fotos, olha, agora eu não tenho mais. Olha para trás, meu Deus, eu era assim. Olha para hoje, olha como é que eu estou. Né? Eu estava brincando com o Daniel. Eu disse: Daniel, olha, parece que as pálpebras dos meus olhos estão caindo. Daqui uns dias vão fechar, né?
Eu fico brincando com ela, né? Eu estou olhando no espelho, eu estou achando que meus olhos estão baixando muito aqui. E quem homem não liga para isso, né? Pelo menos eu não ligo. Né? Não tenho essa vaidade com essas coisas, não passo nada. Eu só cuido da questão de higiene mesmo, mas passar alguma coisa. Eu me lembro uma vez, Daniela comprou para mim, eu tinha 30 e poucos anos, aqueles cremes, né? Para passar no rosto. Eu digo, oxe, eu vou passar isso no rosto, eu vou ter paciência com isso não. Isso não adianta não. Isso é só para vender. Não, desculpa, viu, irmãos, mas continuem acreditando e espero que ajude vocês. Que Deus abençoe, né? Vou tirar a esperança de vocês aqui logo de manhã, no domingo de manhã. Não faça isso comigo não, pastor. Isso é uma genética maravilhosa, a bênção de Deus. Isso é a graça de Deus na sua vida, viu? Olha, 70 anos. Se fosse por causa da Avon, deixa eu dizer os nomes não, né? Da Natura, mas isso é a graça de Deus na vida de vocês, irmãs. Mas, voltando para o nosso texto, o que é que eu quero dizer com isso? É que a vida passa muito rápido. E nós não temos esse poder de decidir. Nós tomamos algumas decisões, sim. Nós somos responsáveis pelas nossas vidas, sim. Mas nós não temos esse poder que Deus tem, essa vontade de dizer, faça-se e a coisa aconteça como Ele quer. Vocês estão entendendo? Somente Deus é quem pode decretar e acontecer de acordo com... Hebreus vai dizer que tudo que existe, passou a existir pelo poder simplesmente da palavra dEle. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Então, esse é o primeiro aspecto da vontade de Deus, que nós chamamos de a sua vontade decretatória, ou a vontade decretiva, como está na nossa lição. Mas veja Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Versículo 3. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, ou seja, pela fala de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. E aí quando você vai ler Gênesis, ele diz, haja luz e houve luz, haja isso e haja aquilo, faça-se. Então Deus começa a ordenar e as coisas começam a existir de acordo com o que Ele ordenava. Façamos agora o homem a nossa imagem e semelhança. Tudo acontece de acordo com o que Deus decide, com o que Deus fala, determina, decreta, ou seja, a sua vontade ela se realiza perfeitamente. Nada impede, irmãos, a realização da vontade dele. Isso envolve tudo, o plano da salvação, a vinda de Jesus Cristo, a morte de Cristo por nós, a nossa salvação. Tudo que Ele determinou vai acontecer. Tudo já está, na verdade, determinado. Tudo Ele já decidiu antes de todas as coisas existirem. E o que está acontecendo vai cumprir aquilo que Ele quis e que Ele planejou. Agora, dentro desse plano, dentro dessa vontade decretatória, ou dentro daquilo que Ele decidiu, existe outro aspecto na vontade dEle, que é o aspecto que envolve muito mais a questão dos preceitos da lei do Senhor, já que nós somos pecadores e falhos. Então Ele precisa revelar e dizer quem Ele é, o que Ele quer de nós, e aí cabe a nós fazer ou não essa vontade dEle. Vocês estão entendendo? Por exemplo, eu posso não fazer a vontade de Deus, sim, quando se fala na questão de lei, naquilo que Ele revela quando isso depende do meu fazer. Estou ficando claro para vocês ou não? Vamos ver os dois aspectos nos textos bíblicos. Vamos para o primeiro. Abra em Isaías, capítulo 46. Veja, a vontade decretatória ou decretiva está relacionada a tudo que Deus decretou fazer desde antes da fundação do mundo. É o plano que Ele traçou para este mundo e para cada um de nós. O dia da minha morte e o dia da sua morte já está decidido. Minha irmã, já sim. Nem vai ser um dia mais, nem um dia menos. Mas também quando chegar o dia,
Não adianta. Mas teve aquele rei que orou. Você acha que ele ia morrer naquele dia mesmo? Ele ia morrer 15 anos depois. Certo. Vamos, 46. Vamos abrir e a gente vai conversando sobre essas coisas. Isaías 46. 46, isso. 9 ao 11. Isaías 46, de 9 ao 11. Alguém pode ler? Até o 10. Está ótimo. Isso mesmo. É isso mesmo. Desde o princípio, verso 10. Anuncio o que há de acontecer. Desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho, ou seja, a minha vontade, o que eu decidi, o meu plano, permanecerá de pé. Farei toda a minha vontade. Vamos para o texto? Vamos para Mateus, capítulo 26. Esse texto vocês já conhecem, né? De cor. Se possível, afasta de mim este cálice, mas que não seja feita a minha, mas a tua vontade. E era da vontade de Deus. E Cristo cumpria plenamente essa vontade. Ou seja, ele cumpria tanto no sentido de obediência, como ele cumpria também no sentido de decreto. A vontade de Deus se realiza na pessoa de Cristo, na obra dele, e ao mesmo tempo Cristo cumpre com tudo que Deus quer. Diga aí, irmão Roberto. Foi, de modo geral, sim. O geral, sim. Bom. Faça, Roberto, voz alta. É interessante, entenderam a pergunta dele? O fato de ser quem eu sou, com quem eu me casei, a minha vida, de eu estar aqui foi predeterminado. Veja, tenham cuidado para a gente não cair num fatalismo, que essa é a preocupação do irmão Roberto. O que é o fatalismo? É você achar que tudo, detalhe por detalhe, é Deus que está fazendo você fazer. Um exemplo, né? Deus está fazendo com que você faça aquilo. Aí nós vamos incorrer num erro. Porque, por exemplo, nós vamos dizer que até nossos pecados, então não são nossos pecados, é de Deus. É Ele que está nos fazendo pecar. Um exemplo, né? Então, por isso que eu digo, de modo geral, veja, a vontade de Deus para a vida do irmão Roberto, no sentido geral, e também, em certa parte, no específico, vê se eu vou ser claro, tá? Ela vai se cumprir. Agora, dentro dessa vontade de Deus, veja, nada vai mudar o que Deus decidiu para a sua vida em relação ao fim dela. Veja se vocês entendem. Ao fim dela. Em relação à salvação. Em relação a conhecer a Cristo. Em relação ao Evangelho. Em relação à vida eterna. Nada mudará isso. Agora, em relação ao seu tempo de vida, tudo ele já determinou. Agora, ele determinou também permitir. Olha só. Ele determinou permitir. É aí onde está o problema. Foi plano. Foi plano. Isso, foi plano. Agora veja. Deixa eu tentar responder. Na nossa vida, Deus determina permitir que nós tenhamos responsabilidade sobre muitas coisas que nós fazemos. Vocês estão entendendo ou não? Deus determina permitir, ou seja, você só faz e só tem responsabilidade sobre aquilo porque Ele decidiu assim. E para que a vontade dEle, decretatória, na sua vida, agora eu vou mexer um pouquinho mais, se cumpra também essa permissão dele para que você faça ou não faça, também está envolvida. É interessante isso. Porque ele age em todas as coisas para o quê? Para o nosso próprio bem. Então, até aquilo que nós temos a escolha de fazer e erramos, que ele permitiu, ele nos conduz de tal maneira para que cumpra. Vocês estão entendendo, né? Não é ele que está, por exemplo, eu estou sendo tentado, mas a Bíblia vai dizer que não é Deus que está me tentando, mas é a minha própria cobiça, e eu vou e peco.
Aí eu vou dizer, não, eu pequei porque foi a vontade de Deus. Opa, peraí. De modo geral, eu posso dizer que foi a vontade de Deus no sentido dele permitir que eu pequei. Mas o culpado pelo pecado sou eu. Agora aqui, de modo geral, se ele tem um plano na minha vida, ele vai fazer com que aquele pecado me quebre, me quebrante. Ele vai tratar comigo por causa daquele pecado. Ele vai me corrigir para realizar em mim aquilo que ele tinha determinado realizar. Que é aquilo que Paulo vai dizer, ele opera em vós tanto o querer quanto o efetuar. Aí você vai para a vida de Paulo. Vamos por etapa, diga minha irmã, vá lá. Certo, veja bem, tá certo. Mas vamos lá. Vamos agora diferenciar livre-arbítrio de livre-agência. Livre-arbítrio só existiu para Adão e Eva. Porque o livre-arbítrio tem a ver com... O livre-arbítrio é quando eu não sou inclinado a nada. Por exemplo, Adão era santo, porque esse é o grande... É o que, assim, muita gente não entende. O livre-arbítrio, todo mundo pensa, né? Todos nós temos um livre-arbítrio, mas não temos. Por que não temos mais livre-arbítrio? Porque nós não temos a natureza pecaminosa? Então, como nós temos a natureza pecaminosa, todas as nossas ações, elas são, querendo ou não, inclinadas para o pecado. Por isso que Paulo vai dizer que antes de conhecermos a Cristo, nós somos o quê? Nós somos escravos desse pecado. Nós somos dominados por ele, nós estamos mortos em delitos e pecados. Nós somos filhos da ira, filhos da desobediência. Por quê? Toda a minha inclinação, eu estou falando de uma pessoa que não é crente, tá? Que ainda não conhece a Cristo. Toda a inclinação dela e a vontade dela vai estar submissa ao quê? À natureza. Então ela não tem livre-arbítrio, ela tem livre agência, é o que nós chamamos. É diferente. Por que é diferente? Porque o livre-arbítrio é para quem está puro. Aí quem teve o livre-arbítrio foi Adão e Eva. Por quê? Porque eles não tinham pecado, não tinham pecado no coração, e aí tiveram a oportunidade de escolher realmente servir a Deus ou desobedecer a Deus. Vocês estão entendendo? Agora, quando o homem nasce, já nasce em pecado. Então, ele não tem mais essa liberdade de dizer, eu sirvo a Deus ou não. Ele sempre será servo de quem? Do pecado. Até que Deus, o quê? Intervenha na vida dele, entre no seu coração, lhe faça o quê? Uma nova criatura. Olha como o negócio é complicado. E aí ele, como uma nova criatura agora, ele não será mais escravo desse pecado, mas ao mesmo tempo ele viverá uma guerra até o final da vida dele, porque não é arrancada a sua natureza pecaminosa, mas Paulo diz, fazei morrer a vossa natureza, um homem velho, lembram? Para que o novo homem, ele surja. Nós temos que nos despir do velho homem e nos vestir, isso é um ato contínuo. Então o Espírito Santo passa a habitar em nós e nós passamos agora a viver essa guerra entre a carne e quem? E o Espírito. Só quem vive essa guerra é quem? É o crente. E aí nós ficamos entre fazer a vontade de Deus, no sentido que é o outro aspecto da sua vontade, cumprir a sua lei, obedecer a sua palavra, né? Porque a vontade de Deus em nossas vidas está acontecendo. Veja se vocês estão me entendendo. Se Ele determinou me salvar, e eu fui salvo, então a vontade dele vai se realizar na minha vida. Vocês estão entendendo, né? Então ele vai me dar o Espírito e vai me conceder força e vai me ajudar a cumprir também o outro aspecto da vontade dele, que é a obediência. A obediência às suas leis, ao fato dele ser santo. Esse é um assunto bem difícil, mas a gente vai pelo menos tocar em alguns pontos que eu possa tocar com vocês e consiga, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam, minha irmãzinha fazer uma... Eu consegui responder você, Regina? Ótimo. Era semelhante a dela, ótimo. O livre-arbítrio, ele só existiu antes da queda. Depois da queda, nós só temos uma livre agência. Ou seja, eu posso escolher a cor da minha roupa. Não entendem. Mas em relação... Porque quando se fala em livre-arbítrio, está se referindo a Deus. Veja, o pecador, o cara que é ímpio, ele tem condições de escolher alguma coisa, ele sempre será inclinado ao quê?
ao pecado. Lembre-se da sua vida antes de conhecer a Cristo. Não precisa a gente olhar para fora não, irmãos. É só a gente olhar para a gente. Se o Evangelho não tivesse alcançado você, se você não tivesse crido em Jesus Cristo, lido a sua palavra, se o Espírito Santo não tivesse transformado seu coração, você estava aqui hoje? Correto. O morto, ele vai escolher o quê? Nada. Paulo, olha o que Paulo estava fazendo, gente. Paulo estava perseguindo a igreja, achando que estava certo. Veja quem Paulo se tornou. Agora me pergunte, foi Paulo que escolheu? Foi Jesus Cristo que esmagou ele ali teve aquele encontro com ele, quebrou Paulo todinho e fez de Paulo ser o que ele foi. Era a graça de Deus, foi a graça de Deus. É diferente conosco. Vocês acham que eu estava aqui 1h20 em pé, pregando o Evangelho com alegria? Eu estava na praia, ou sei lá, em qualquer outro canto, ou no sítio, fazendo o quê? A vontade da minha carne. Por que eu tenho a alegria de estar aqui com vocês? De estar orando, de estar cantando? É porque eu tenho um salário da igreja? É porque eu não posso fazer outra coisa? Não. É porque o Espírito Santo me fez crer em Jesus Cristo como seu Salvador, me deu dons e me faz satisfeito nele, nas coisas dele, me mostrando que essa é a verdadeira vida e o sentido da vida. Irmão Rodrigo? Por isso que estamos aqui. Aí é onde nós vamos... Deixa eu ver se vocês estão entendendo. O primeiro aspecto da vontade de Deus é a sua vontade o quê? De decreto. O que Ele quer fazer, Ele faz. Isso está claro para vocês? Lembre-se do pedido, seja feita a tua vontade. Então, essa vontade, eu não preciso pedir a Deus, preciso? Porque eu sei que o que Ele quer fazer, Ele faz e ninguém pode. Jó diz, os teus planos não podem ser. Então não é esse tipo de vontade que Jesus Cristo está ensinando os discípulos a orarem. Esse aspecto da vontade dele. Vocês estão entendendo, né? Quando Jesus diz, seja feita a tua vontade, Ele não está ensinando os discípulos a pedirem para que Deus faça a sua vontade de decreto. Porque o decreto, o que Ele já decidiu vai acontecer. Pedindo nós ou não, orando você ou não, vai acontecer. Agora, o que Jesus está nos ensinando é sobre aquele outro aspecto da vontade de Deus, que Paulo fala aqui em Romanos 12, que nós lemos, verso 2, para conhecerdes qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É fazer a vontade dele no sentido daquilo que ele exige de nós, como seus discípulos, como os seus servos. Deus é santo e Ele sabe que nós somos pecadores, mas Ele nos deu do seu Espírito para transformar as nossas vidas, já nos deu uma nova vida para nos fazer crescer nessa nova vida. E algumas coisas Ele determinou, ó a vontade decretatória aí, ó, de decreto. Ele determinou que para que aconteça na minha vida, eu tenho que fazer parte disso. Eu tenho que me envolver nisso. Então, sede santos como eu sou santo. Como é que eu cresço em santidade? Se eu ler a Bíblia, se eu orar, se eu tiver comunhão com a igreja. Então veja, eu estou envolvido nesse processo. Deus determinou assim, poderia ser diferente. No dia que o Espírito Santo entrasse nas nossas vidas, estávamos ali completamente santificados e não tínhamos mais pecado. Podia ser assim. Mas enquanto estivermos nesta vida e neste mundo, não é assim. Vai ser assim um dia. Na ressurreição dos mortos, vai ser assim. Seremos perfeitos, como Ele é perfeito. Seremos sem pecado, como Ele é sem pecado, Jesus Cristo. Sim, minha irmã? Tudo mesmo. Tudo também. Independente. Tudo que acontece é para a glória de Deus. Até o diabo, até os demônios, até os ímpios, até a punição deles. Como Paulo vai dizer lá em Romanos, que os vasos de honra, né, e também até aqueles de desonra que foram criados para o juízo, também serão para a glória dele. É complicado isso, mas é algo sério para se pensar.
É tremendo, é tremendo. É porque a gente às vezes não pensa, né? Não para pensar um pouco. Vamos lá, Rodrigo, para a gente entrar aqui nesse segundo aspecto. Pode falar, meu irmão. Hã? Sim. Sim. Tudo que nós fazemos, tudo que nós somos, está relacionado à nossa história. Nós somos a nossa história. Tem a ver com a sua família, tem a ver com sua educação, tem a ver com a sua cultura, tem a ver com a sua língua, tem a ver com quem foram seus pais, como eles lhe trataram, tem a ver com as suas amizades, tem a ver com a sua própria personalidade, que foi sendo formada com tudo isso, mas aquilo que você traz também em termos genéticos. Algumas crianças são mais nervosas do que outras, algumas crianças são mais calmas, então algumas choram mais quando bebezinho, outras são bem calminhas. Essa carga aí a gente não sabe explicar tão claramente isso aí, mas há uma carga. A criança ela já nasce com o seu DNA ali, e nesse DNA, o que ela tem alguma coisa que, se ela vai ser mais agitada ou não, mais calma ou não, mas também tem a ver, e muito a ver, com a vida que ela teve, com a sua criação, com o que ela passou, com o que ela sofreu, com o que ela não passou. Então, questão de abuso, questão tudo faz você ser o que você é. Hoje, a sua personalidade vai sendo formada. A vontade decretatória de Deus levou, dentro dessa vontade decretatória dele, ele decidiu que naquele dia ele iria lhe levar a orar. Veja se vocês estão me entendendo. Para lhe livrar daquela situação através da resposta da oração. O que vocês precisam entender é que Deus responde nossas orações? Responde. Mas ele decidiu isso. Então ele decidiu que para você, um exemplo, pastor, eu orei, eu devo orar se eu estiver enfermo para ficar curado ou curada? Sim, deve. E se eu ficar curado através da oração? Porque Deus, na sua eternidade, decidiu que você ficaria curada daquela doença através da resposta de oração que ele daria a você. Mas ele lhe levaria a orar. Primeiro, ele permitiria que você ficasse doente. Segundo, ele lhe levaria a orar. Depois, ele lhe curaria. Para quê? Para ele ser exaltado na sua vida e você crer na sua dependência dele. Diga, meu querido irmão Edvaldo. Isso. Sim, sim. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. É isso mesmo. Respondo conforme a vontade dele. Isso é maravilhoso, né? Sim. Sim, e outra coisa, né? Aí você pode perguntar, peraí, mas se a vontade de Deus vai acontecer de uma forma ou de outra, por que eu devo orar? Né? Por que eu devo orar? Porque Deus disse que para algumas coisas acontecerem, você precisa o quê? Orar. E isso, você tem que orar. Se você não orar, e Ele vai nos levar a orar, e você tem que crer na sua oração. Por exemplo, Deus determinou que para você ter comunhão com Ele, você precisa o quê? Orar. Deus determinou que para você conhecê-lo, você precisa ler aquilo que Ele revelou dele mesmo durante a história, que está onde? Na sua palavra. Não vai ser num sonho, não vai ser na sua palavra. Aí você pergunta, pastor, como eu conheço a vontade de Deus? Espera aí. A sua vontade decretatória, nós só podemos conhecer algumas coisas que foram reveladas, outras não. Veja aí, por favor, na sua revista. Vamos lá para a revista, para a gente não perder o foco. Página 36. Quem tiver sem revista, nós temos ainda algumas ali, eu acredito, umas 3 ou 4. Veja aí. Primeiro, a vontade decretatória, ou a vontade decretiva de Deus, esse aspecto da vontade dele, sempre é cumprido, correto? Ele é soberano absoluto, sempre é cumprido. Ele sempre vai cumprir. Página 36. Segundo, geralmente ela é secreta. Veja, geralmente ela é secreta. Por que geralmente? Porque nós conhecemos os decretos de Deus que já se cumpriram. Por exemplo,
a vinda de Cristo, a morte de Cristo, o porquê da sua morte, tudo que tem acontecido na história que já passou, nós conhecemos, que foi revelado e que fazia parte da sua vontade decretatória. Mas não esqueçam que há muitas coisas dentro dessa vontade soberana dele que ainda não foi revelada a nós e que não pertence a nós saber. Querem um exemplo? O dia em que nós vamos morrer. Você sabe? Não. Mas está determinado. Salmo 139. Salmo 139. Quando alguém perguntar, aí você abra no Salmo 139 e pode ler e confirmar isso aí. Salmo 139, versículo 16. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Mas você sabe quando vai acontecer? Não. Salmo 139, verso 16. Então, ele já determinou, mas você não sabe quando vai acontecer e nem vai saber. Pode vir um profeta da China dizer a você, e tem um bocado aí, viu? Deus está abrindo a cova para você. Que conversa fiada é essa? Homem, pelo amor de Deus, olha essa história para boi dormir. Deus está abrindo a cova para você, irmão, não sei o que e tal. Aí se o irmão não morreu, aí o profeta vem e diz, não, porque Deus fechou a cova, porque você fez aquilo, né? E Deus fica nessa, é de abre cova, e ele é coveiro, abre a cova, fecha a cova, e faz e não faz. Meu amigo, quando Deus já determinou, no dia que ele lhe levar, você pode chorar, espernear, orar, fazer o que for, vai lhe levar e pronto. Mas também se você não for morrer, faz como um avião da Chapecoense que caiu e poderia ter morrido todo mundo. Mas aqueles que não morreram é porque não tinham de morrer naquele dia. Porque só vai morrer no tempo do Senhor. Eles podem morrer de uma topada. Levar uma topada, cair e morrer. Da queda do avião não morreram. Por quê? Porque não era o dia que o Senhor tinha determinado para eles. Se fosse, lembram de Paulo, lá no navio? Aí sim, Paulo não chegou para ele, Deus está dizendo que está abrindo a cova, viu? Não, Paulo disse, olha, o Senhor me revelou que vai escapar todo mundo aqui. Agora quem quiser pular, vai morrer. Vocês acreditam ou não na palavra de Deus? Agora era Paulo, né? Não tinha esse negócio. Agora fica esses profetas. Deus está abrindo a cova. Sim, mas para quando é? Me diga logo para quando é. Eu quero saber. Para eu resolver logo algumas coisas. Porque Deus faz assim, como ele fez com Ezequias. Olha, prepara a tua casa. Organiza a tua família. Porque chegou a hora, viu? Você vai, olha. Você vai partir, meu amigo. Essa doença aí é para a morte. Acaba chorou, esperneou. Que susto, hein? Foi aquele. De vez em quando Deus dá um susto desse na gente. Mas depois a gente trabalha com essa história. Vocês fazem cada pergunta. Diga, Spencer. Faça uma perguntinha, aquela boa. Lázaro? Sim. Não chegou o dia de Lázaro. A morte dele serviu só para a glória de Deus ali, para o Senhor realizar um milagre. Mas não era o momento para ele realmente partir. Lázaro morreu 2 vezes, hein? Que situação, hein? É verdade, meu irmão. Lázaro morreu 2 vezes. Mas o dia de Lázaro não foi a sua primeira morte, vamos dizer assim. Vocês estão entendendo, né, o que eu estou falando? Porque aquilo era para que Cristo realizasse a sua obra nele, para a glória de Deus, né? Assim também como aconteceu com Ezequias, viu? O dia da morte de Ezequias era aquela que iria acontecer depois, e não aquela profetizada por Isaías. Não que Deus estivesse mentindo, antes que vocês adiantem isso. Deus apenas revela que seria para a morte aquela doença, porque Deus queria tratar o coração do rei. Aí Deus tem seus planos, como ele fez com Jó e como ele faz conosco. Diga, irmão Roberto. Tenha misericórdia de mim, pelo amor de Deus. Diga, vá. Vá. Pois é.
fazia parte do plano, né, de Deus, né? Ele fez isso depois da cura, né? É isso que eu quero que vocês entendam. A vontade decretiva de Deus, ela não é revelada plenamente. Vocês lembram do Deuteronômio? O que Deus revelou pertence a quem? 29, aos homens. E o que ele não revelou pertence somente a ele, né? O que ele não revelou. Quando é que Jesus vai voltar? Aí tem um bocado de comedor de feijão macaça dizendo que Jesus vai voltar em tal dia. Me mostre alguém que já acertou. Quem já acertou assim? Ele mesmo disse. O dia e a hora, ninguém sabe. E ele humanamente ali falando, ele disse, nem o filho. Somente o pai. Aí por que o indivíduo, porque é profeta, porque é isso, se diz aquilo, é só ler a palavra, irmãos, que a gente não vai cair nessa conversa. Oi, diga minha irmã. Que o quê? A primeira trombeta? Todas as trombetas estão tocando, né? Porque trombeta é sinal, ela nunca estudou o Apocalipse, né? Mas a trombeta, na verdade, as trombetas são sinais, são convites a arrependimento. Veja que as trombetas envolvem várias aflições em várias áreas do mundo. Desde que Jesus veio, essas trombetas têm tocado. Agora, a última trombeta ainda vai ser tocada. Já pensou? É cada coisa, né? Então, terceiro, a vontade decretiva de Deus, ela nos fala muito acerca do próprio Deus, do seu poder, da sua soberania e de que tudo está no controle de quem? Dele. Agora vamos para o outro aspecto, que é esse que nos interessa. Mas hoje, está nos 10 mandamentos. Veja que Deus, ao se revelar ao homem como santo Deus, como nosso Senhor, Ele exige de nós que nós façamos aquilo que Ele quer em relação à nossa vida moral. Então, esse aspecto da vontade dEle é o aspecto que nós chamamos de preceptivo, de preceito, de lei. Vocês estão entendendo, né? Preceitos, leis. Então, aquilo que Deus estabelece, Ele estabelece de acordo com o seu caráter. Como nós somos pecadores, então Deus não pode exigir algo diferente da sua própria pessoa. Então, nós temos que estar alinhados àquilo que Ele mesmo é. Se Ele é santo, Ele não pode exigir outra coisa dos seus servos, das suas criaturas. Ele exige de nós santidade. E é nessa questão que nós quebramos, cumprimos ou não a sua vontade. Vocês estão entendendo, né? É quando se refere às suas leis. Então, quando Deus diz, amai-vos uns aos outros, e nós odiamos o irmão, nós estamos cumprindo ou não a vontade dele? Não estamos cumprindo. Quando ele diz, perdoai, nós vamos ver isso aqui. Veja que esse é o terceiro pedido, é interessante. Faça-se a tua vontade. Aí depois Jesus vai falar sobre perdão, que é o segundo pedido em relação a nós. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos. Então eu quero perdão, mas eu tenho que entender que eu devo perdoar. Se eu não perdoo, eu não estou cumprindo a vontade de Deus. Perdoai-vos uns aos outros, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Desculpa, Paulo fala sobre isso. Então, essa vontade, esse aspecto da vontade, quando se refere a leis de Deus, a seus preceitos, cumprir ou não é opcional. Namorar ou casar com um descrente, por exemplo, é opcional. 1 Coríntios 7. Ah, não, está lá escrito no céu que é para eu casar com aquela pessoa ali. Minha irmã, você não está vendo que ele não quer nada com Deus? Mas ele está vindo à igreja, pastor. Minha irmã, não cai nessa conversa não. Ele está interessado em você, não é em Deus não. Ele só vem para a igreja porque você vem, ele quer lhe agradar. Acaba quando está apaixonado, eu já disse, ele vai a pé até para a lua. Quando eu estava apaixonado, não importa a distância, não tinha dinheiro para ônibus e a pé.
Ah, tem ladrão, não tem medo não, vai, não quer nem saber. A irmã está rindo ali, que sabe que é verdade. O tempo, olha, pode passar o tempo que for, você não cansa. Pode ser a distância que for, não tem problema. Qualquer sacrifício você faz. Agora junta os troços, né? Para ver as coisas ficarem difíceis. 1 Coríntios 7,39. Vamos lá. 1 Coríntios 7,39. 1 Coríntios 7,39. Paulo ele diz o seguinte, fala para as mulheres que são viúvas, mas serve para os homens também. A mulher está ligada enquanto vive o marido, contudo se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser. Olha aí. Quem quiser. Moreno, alto, baixo, branco, amarelo, careca, cabeludo. Você escolhe. Bonito, feio, olho grande, olho pequeno, boca troncha, do que você quiser. Banguelo com dente, sem dente, do jeito que você escolha. Paulo diz, escolha aqui. Agora que seja o quê? No Senhor. E seja um salvo. Ah, não, mas eu quero um que não seja salvo, porque o que não é salvo, aquele ali é que é um príncipe. Tá certo. Vá lá. Aí depois você me diz o príncipe. Me fale sobre ele. Irmãos, virou sapo. Se já é difícil com crente, é ou não é? Casamento é ou não é difícil? Eu sou crente e eu sou uma pessoa difícil para minha esposa. Não é verdade? Porque eu sou pecador, mas eu estou buscando a Deus. E ela está vendo isso. Sabe, quando eu erro, me arrependo. Vou lá. Às vezes eu nem quero pedir perdão. Sabe, a natureza, você não quer pedir perdão, mas você tem que pedir. Mas o Espírito Santo te leva a pedir perdão. Vocês já passaram por isso? Você fica com tanta raiva, você diz, eu não quero pedir perdão não. Tá, eu não vou pedir perdão não, porque eu estou certo. Né? Aí você fica levantando suas razões, aí Deus vai trabalhando no seu coração, aí você vai lendo a palavra, o Espírito Santo, aí você diz, não, eu tenho que pedir perdão, porque eu sou crente, né? E você quer agradar a Deus, é isso. E você percebe que está errado. O crente é isso, o pecado entristece seu coração, como Davi disse no salmo que nós estudamos a semana passada. O que abalava Davi não eram os seus inimigos, era o seu pecado. O pecado desfalece o coração. Então, se já é difícil com um crente, você imagina com um descrente. Deus é muito bom, né, irmãos? Mas, chega a dar um dor no meu coração quando eu vi isso. Que conversa é essa? Mas, tudo bem, né? Mas Deus tem sua maneira de trabalhar, né? Deus deu graça a esse irmão. Eu falo isso, mas de repente Deus dá graça a gente e a gente, eu não sei, né? Cada um tem a sua situação de vida, né? Mas que é, dentro da nossa cultura, você ouvir uma história dessa é para morrer do coração. Meus queridos irmãos, a vontade decretatória, Deus cumpre e ninguém impede. Mas suas leis, nós obedecemos ou não. A Bíblia diz que nós devemos viver uma vida agradável ao Senhor. No ponto 3 diz, os preceitos do Senhor devem ser o principal alvo do nosso conhecimento. Veja que Paulo ele diz que nós precisamos ter a nossa mente o quê? Renovada. Escrevendo aos Colossenses, Paulo vai dizer, habite ricamente em vós o quê? A palavra de Cristo. A nossa mente ela é renovada pela palavra de Cristo. A nossa vontade passa a estar em harmonia com a vontade de Deus, nesse sentido de lei, do que Ele quer para nós, quando a nossa mente e o nosso coração se enchem das Escrituras. E quando nós começamos a orar para que Deus nos dê graça para cumprirmos a sua palavra, porque nós sabemos que a gente cumpre e descumpre constantemente a palavra de Deus. É ou não é verdade? A gente descumpre a palavra de Deus em pensamentos, em palavras, em ações, e isso são todos os dias. Todos os dias nós falhamos, todos os dias nós pecamos, por isso que nós temos que estar. Como é que eu conheço a vontade de Deus? Lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia você conhece a vontade de Deus. E orando. Porque orando, claro, lendo a Bíblia você conhece, e orando você busca graça para colocar em prática. Como Tiago diz, não sejais apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra. Jesus diz que o que ouve e não pratica é como um homem que edifica a sua casa sobre a areia. O que ouve e pratica edifica a sua casa sobre a rocha. Qual é o significado da petição?
faça-se a tua vontade, aqui na oração do Pai Nosso, irmãos. Qual é o significado? É justamente esse, de pedir que Deus nos dê graça, primeiramente, para que nós possamos obedecer a sua vontade no sentido de leis. Mas, ao mesmo tempo também, quando eu peço seja feita a tua vontade, eu posso estar expressando um ardente desejo para que Deus cumpra aquilo que Ele já determinou. Vocês estão entendendo, né? Por exemplo, a volta de Jesus. Eu não sei o dia nem a hora, mas quando eu oro dizendo, Senhor, tanto como venha o teu reino, como seja feita a tua vontade, meu desejo é que essa vontade ela aconteça logo. Mas, especificamente, quando nós estamos orando, faça-se a tua vontade, é no sentido de que nós possamos ouvir a sua voz, obedecer a sua voz, viver a sua palavra para a glória do seu nome. O breve catecismo de Westminster, está aí na página 37, ele define da seguinte maneira, que essa terceira petição é para que a sua graça nos torne capazes e desejosos de conhecer a sua vontade, de obedecê-la e de nos submetermos a ela em tudo como fazem os anjos do céu. Veja, seja feita a tua vontade aqui na terra, assim na terra como no céu. Que nós possamos obedecer ao Senhor, conhecer ao Senhor e obedecer ao Senhor, assim como tu és obedecido no céu. Essa deve ser a nossa oração. Senhor, me faz um crente obediente. Me faz um crente que tem temor a Ti, que ama a Tua lei, como diz o salmista lá no Salmo 119, que vive a Tua lei, que enche o coração com a Tua lei, que se alegra na Tua lei. J.I. Parker diz o seguinte, que essa oração, ou essa terceira petição, expressa o espírito de mansidão, que aceita, sem se queixar, o que Deus envia ou deixa de enviar. Então ele está mais ligado ao sentido do decreto, né? Como Jesus disse, seja feita a tua vontade. Então não é só para eu cumprir a vontade de Deus, mas que eu também descanse naquilo que Ele já determinou para a minha vida. Os irmãos estão entendendo? Amém? Estão meio calados, aí eu fico na dúvida, ou estou entendendo tudo ou não estou entendendo nada, né? Então, quem é o maior exemplo para nós de cumprir a vontade de Deus em termos plenos? É Jesus Cristo. Ele é o exemplo perfeito de alguém que sempre obedeceu à vontade revelada, que é a parte de preceito, de lei, e também de submeter de todo o coração à vontade decretiva do Pai. Vocês estão entendendo? Ele não só obedeceu, mas ele também faça o que o Senhor tem de fazer. Estou aqui, olha. Que se cumpra a tua vontade soberana na minha vida. Eu descanso nela. Interessante que a última palavra de Cristo na cruz foi: Pai, a ti eu entrego o meu espírito. Está em tuas mãos. Quais são os propósitos dessa petição? Aí o reverendo Robério Azevedo, ele diz que o primeiro propósito é que nós precisamos aprender a depender inteiramente da graça de Deus em nossa vida. Aprender a depender da graça de Deus. Ele diz, vivemos no mundo, por qual motivo? Porque vivemos num mundo caído, manchado pelo pecado, habitado por pecadores. Somos constantemente atacados por um inimigo cruel, que é Satanás, e ainda por cima nós mesmos temos o pecado habitando no nosso coração. Então, nesse sentido, fazer a vontade de Deus não é de modo algum algo fácil. Nós mesmos somos parte do problema. Nós mesmos somos parte do problema. Em nossa natureza pecaminosa, não desejamos obedecer ao mandamento da vontade revelada de Deus. De fato, nós queremos até mesmo o oposto. Segundo, qual é o segundo propósito de orar? Seja feita a tua vontade. Jesus está querendo ensinar aos seus discípulos. É orientar os discípulos que o verdadeiro caminho da vida é o caminho da santidade. Um discípulo que luta pela santidade é aquele que se esforça por obedecer à vontade de Deus, os mandamentos do Senhor. Philip Ryken, citado aqui pelo autor,
diz: Deus tem uma vontade para a sua santificação, o seu progresso na santidade pessoal. Isso depende também de você, da sua oração, da sua leitura bíblica. Deixa eu dizer uma coisa aqui aos irmãos. Se você só lê a Bíblia e não ora para colocar em prática, você vai ser meramente um intelectual ou um homem que conhece as Escrituras, mas completamente frio. Se você ora demais e não obedece a palavra, você meramente é um religioso. Vocês entendem? Ora demais, mas não coloca em prática a palavra. Você é religioso, você está agradando somente aos homens. A sua oração não está afinada com Deus, porque se estiver afinada com Deus, ela vai quebrantar seu coração. Se você ora e seu coração não é quebrantado para obedecer a Deus, então sua oração não está significando nada. Lembrem-se disso. Vocês estão entendendo, né, o que eu estou dizendo? Isso. Pronto, se eu odeio alguém, é difícil orar para uma pessoa que você não gosta, não é? Misericórdia. Olhe. Difícil demais. Dá vontade de fazer aquelas orações imprecatórias, né, Davi? Orar por alguém que nos magoou. Orar por alguém que nos feriu, que só nos fez mal. Isso é muito difícil. Não venha dizer que é fácil, não, que não é. Que bom. Glória a Deus por isso. Eu sei, mas eu falei inimigo, a senhora falou logo seu ex-marido. Eu sei, eu estou brincando. Mas porque é difícil, né? Mas olha, interessante o testemunho da irmã. Orar pelos inimigos. Foi difícil o começo? E hoje está liberta. Amém. É isso que a Bíblia nos ensina. Jesus Cristo diz: orai pelos vossos inimigos. Só que às vezes a gente tem dificuldade de orar pelos nossos irmãos em Cristo. E é difícil. Olha, as pessoas que mais nos magoam são as pessoas que nós mais amamos, né? São as que dói, é uma mágoa que dói mais. E é difícil. Mas nós temos, irmãos, que se a nossa oração não está mudando o nosso coração, a gente ora e permanece a mesma pessoa. Você ora, não, eu vou orar, não, eu estou na igreja orando, não, eu estou aqui, olha, eu vou orar, eu vou entrar no meu quarto, vou orar. Mas a sua vida não muda, a sua atitude para com as pessoas não muda, você não vai se tornando mais quebrantado, mais parecido com Jesus. Tem alguma coisa errada na sua oração. Sua oração está servindo de quê, afinal de contas? Deus não está tratando com você na oração, não? Vocês irmãos estão entendendo, né? Porque eu posso vir para um culto de oração aqui e ficar o tempo todinho ajoelhado aqui. E os irmãos, olha, o pastor é um homem de oração. Mas eu posso estar ali ajoelhado com raiva. Posso estar ali ajoelhado sem estar orando mesmo. Só pensando nos meus problemas. Posso estar ali ajoelhado pensando em alguém que me magoou. E com raiva daquela pessoa. Pensando numa dívida que eu tenho. Não é verdade? Ou posso estar cochilando. Tudo bem, é melhor estar cochilando. Não tem problema. Mas se eu estiver orando mesmo ao Senhor, com o meu coração aberto e dizendo: Senhor, me ajude, eu estou com raiva dessa pessoa, me ajude a perdoar, eu não consigo. Eu tenho certeza que essa oração o Senhor atende. Vocês estão entendendo, né? Porque há sinceridade, há desejo de mudança. Então a oração é isso. A oração não é uma prática religiosa, a oração é um relacionamento com Deus. Entendam isso, irmãos. Não deve servir só como uma prática religiosa. Último, irmãos, Jesus ensinou esse pedido para proporcionar aos discípulos uma maior compreensão das suas reais limitações em obedecer à vontade revelada de Deus. Como é difícil obedecer a Deus, por isso que nós devemos orar: Senhor, que seja feita a tua vontade, me ajuda a fazer a tua vontade. Percebermos nossas limitações, como nós somos. E aí é onde entra a oração. Senhor, me ajuda a fazer aquilo que eu... Me ajude até a orar mais, para que eu possa ter mais de Ti. Disponha meu coração para eu fazer a Tua vontade. Disponha meu coração para eu Te buscar. Então, irmãos, o grande alvo da nossa vida, como está aqui na conclusão, deve ser conhecer e obedecer cada vez mais a vontade de nosso Pai Celestial. Amém? Que Deus nos abençoe e que nós possamos orar mais e mais
Mas o que a nossa irmã falou aqui é um testemunho maravilhoso, irmã Terezinha. Glória a Deus. E é verdade. É isso que a palavra de Deus diz. O perdão é uma decisão do nosso coração. E se é difícil perdoar, nós vamos buscar a ajuda de quem? De Deus. E essa ajuda nós buscamos na oração. Na oração. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu preciso ser muito tratado da questão da irritabilidade. Eu não pareço muito aqui com os irmãos, mas eu sou uma pessoa que eu me irrito muito facilmente. Muito facilmente. Mesmo que eu fique ali, estoura em algum lugar. É o estômago, é a cabeça, mas é da minha natureza. Então eu tenho orado a Deus. Senhor, o que é que a Bíblia diz? Irai-vos e não pequeis. O que é que a Bíblia diz também? Que o fruto do Espírito é o quê? É ira? Não, é mansidão, é domínio próprio. Então o que é que eu devo fazer? Orar. Eu vou para o médico para ele passar remédio, para eu ficar feito um zumbi. Não vai mudar a origem, vai só aliviar o sintoma. Então eu tenho que buscar a Deus, eu sou consciente disso e eu tenho buscado. Às vezes eu estou no carro, mas eu estou mirando ali, ó, dirigindo, não faz isso, não faz aquilo. Fico com raiva porque o camarada passou no sinal vermelho. Fico com raiva do camarada da moto que me deu um trancão. Vocês estão entendendo, né? Mas isso não faz bem ao nosso coração. Mas é porque você tem sabe aquele senso de justiça? Você quer que as coisas sejam certas. E aí só quem morre é você. Do infarto, de um AVC. Então, é procurar o quê? Que o Senhor enche o nosso coração de paz. E retire aquilo, né? Esse sentimento de indignação, que eu sei que é necessário, muitas vezes, mas isso, quando é muito, faz muito mal às nossas vidas. Não é isso que Deus quer de nós. Amém?